É dia de Vasco e Fluminense, é decisão na Copa do Brasil, tem muita coisa em disputa, vale uma vaga na final, vale muita grana, o campeão da Copa do Brasil leva para casa 77 milhões de reais e claro, tem toda uma rivalidade histórica em jogo hoje para esse jogaço pela semifinal da Copa do Brasil. E a gente chega a partir de agora com todas as informações do clássico de logo mais. Vamos lá! Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela presença, obrigado pela audiência mais uma vez aqui no canal Ligados no Flu. A gente chega para atualizar a torcida tricolor e falar muito sobre a semifinal da Copa do Brasil entre Vasco e Fluminense. Antes eu conto com a sua inscrição, caso você ainda não esteja inscrito, deixe também o seu like aqui nesse vídeo e deixe o seu comentário com o nome da cidade de onde você nos acompanha. E todo mundo que contribuir com a nossa chave Pix de Natal, eu vou falar o nome aqui nos próximos vídeos. Muito obrigado desde já a todos que já colaboraram. Nosso QR Code da nossa chave Pix está aí na tela para você. Galera, vamos lá então, hein? Hoje tem Vasco e Fluminense, 8 da noite, Maracanã. Primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Domingo, segunda partida, também em Maracanã, às 8h30, o segundo jogo com o mando do Fluminense. Hoje o mando é do Vasco. Partida com transmissão do Sport TV, do Premier e também do Prime Video. Você pode escolher onde assistir esse Vasco e Fluminense. E depois do jogo tem live aqui no canal Ligados no Flu pra gente discutir, analisar, debater como foi esse primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil e você é o nosso convidado. Então o jogo começando às 8h30, a nossa live começa logo em seguida, 10h30 da noite. Acabou o jogo, a nossa live já está no ar e você é o nosso convidado. Gente, no histórico do confronto entre Fluminense e Vasco, nosso rival leva vantagem. São 126 vitórias do Fluminense, 115 empates, 155 vitórias do lado de lá. Mas se a gente for comparar o momento atual das equipes, o Fluminense vive uma fase muito melhor. Tanto é que o Fluminense termina o Campeonato Brasileiro na 5ª posição, classificado para a fase de grupos da Libertadores, enquanto que o Vasco terminou na 14ª posição no Campeonato Brasileiro. Além disso, o Fluminense vem de uma invencibilidade de 7 jogos. São 5 vitórias e 2 empates nas últimas 7 vezes em que o Fluminense entrou em campo. Enquanto isso, do lado de lá, nos últimos 8 jogos, o Vasco ganhou só 1. E perdeu 7 vezes. Então, assim, o momento do Fluminense é muito melhor do que o momento do Vasco. Só, gente, que o Fluminense não pode cair nessa armadilha de achar que já ganhou. O Fluminense é favorito? Para mim o Fluminense é favorito. Mas em clássico, em decisão, mata-mata, Copa do Brasil, valendo vaga para final, você não pode descuidar nem um minuto. Essa história de favoritismo, ela fica do lado de fora do campo. Do gramado pro lado de fora. Dentro do gramado, na hora que a bola rola, favoritismo não vale nada. Se quem é o favorito não jogar como favorito, não adianta nada. A gente viu ontem, no primeiro jogo, entre Cruzeiro e Corinthians, o Cruzeiro era favorito contra o Corinthians, jogava diante da sua torcida no Mineirão, enfim. Eu previa uma vitória do Cruzeiro, eu acho que você aí de casa também. Mas deu Corinthians. 1-0 lá no Mineirão. Então que a lição desse jogo ontem do Cruzeiro seja aprendida pelo Fluminense. E reparem uma coisa, há 15 dias atrás, Cruzeiro e Corinthians se enfrentaram lá no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. 3-0 pro Cruzeiro. Mas ontem, valendo vaga na final da Copa do Brasil, a história foi outra, gente. Então é o que eu tô falando, o Fluminense não pode cair nessa armadilha do já ganhou, do oba-oba, estamos melhor, eles estão em crise. Não, é outra competição, é outro campeonato. Os clubes, os jogadores conseguem virar a chave, sabe? E o Fluminense precisa virar a chave também, porque é outra competição. O Campeonato Brasileiro já acabou, já passou. O que o Fluminense tinha que conquistar no Campeonato Brasileiro já conquistou. Agora é Copa do Brasil, vale vaga na decisão. E como eu falei lá no começo, vale uma vitória sobre um rival, né? Vale uma
a possibilidade de levantar uma taça no final do ano e vale muita grana. Porque só de estar na final da Copa do Brasil, o Fluminense já garante 33 milhões de reais. E se for campeão, recebe 77 milhões de reais. Então, importantíssimo que o Fluminense mantenha o foco, que o Fluminense entenda que o futebol é traiçoeiro e hoje não é dia de já ganhou. Hoje não é dia de entrar em campo, né, surfando ali na onda do favoritismo. O Fluminense tem que colocar na cabeça, os jogadores precisam colocar na cabeça que clássico, decisão, semifinal, você tem que manter a concentração os 90 minutos. É fundamental também que o Fluminense consiga hoje levar alguma vantagem para o jogo da volta. Começar bem essa semifinal é muito importante, porque você sabe, todo time que no segundo jogo precisa reverter uma vantagem, a montanha que você tem que escalar é muito maior, é muito mais íngreme. Se você não vai bem no jogo de ida, você tem praticamente um Everest para escalar no jogo da volta. Então é importantíssimo que o Fluminense comece bem essa primeira perna da semifinal da Copa do Brasil. E essa, gente, será a 6ª vez que Fluminense e Vasco se enfrentam em um mata-mata nacional. No histórico, vantagem pro Fluminense, 3-2. Tá? Os dois times se enfrentaram nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro de 1981, naquela época deu Vasco. Depois na final do Campeonato Brasileiro de 84, deu Fluminense, a gente venceu o jogo de ida com o gol do Romerito, 1-0, depois 0-0 no segundo jogo, Fluminense campeão brasileiro. Em 1988, quartas de final do Campeonato Brasileiro, deu Fluminense também, num duelo emocionante. Fluminense ganha o primeiro jogo, depois do segundo jogo o Vasco ganha por 2-1, mas aí a partida foi para prorrogação, regulamento maluco do Campeonato Brasileiro daquela época. Aí na prorrogação o Fluminense ganha o jogo e vai depois para a semifinal. Em 2000, nas oitavas da Copa do Brasil, o Fluminense elimina o Vasco dentro de São Januário e depois na semifinal da Copa do Brasil em 2006 deu Vasco. Então, no geral, na história desse confronto, né, mata-mata nacional, tá? A vantagem é do Fluminense, tá 3-2. Mas hoje é outra história, são outros personagens, os tempos são outros e o Fluminense tem pela frente o seu ex-técnico, Fernando Diniz. E todo mundo sabe a estratégia para vencer os times do Diniz. Ou você marca sob pressão, mas não dá para marcar sempre sob pressão a saída de bola. Ou então você consegue jogar em transição utilizando principalmente os corredores do campo quando o Vasco for se lançar ao ataque. Porque a gente já sabe, os times do Diniz normalmente adiantam as linhas, vão com tudo ao ataque, colocam muita gente no campo de ataque. E se você consegue roubar a bola e jogar pelos corredores do campo, que é onde tem menos gente, a chance de você chegar rápido ao gol adversário é muito grande. A gente já sofreu muito, né? Quando o Diniz era técnico e os times conseguiam encaixar esse tipo de contra-ataque. Então todo mundo sabe qual que é a melhor estratégia para derrotar os times do Fernando Diniz e o Fluminense precisa colocar isso em prática hoje. Só que o Fluminense tem um desfalque importante, um jogador que ajuda muito nessa transição, que é o Canóbio, que está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo lá nas quartas de final contra o Bahia e hoje não está à disposição. Substituto natural, muito provavelmente que o Luiz Ubeldia escale o Soteldo para substituir o Canóbio. O Fluminense também não conta com o Germancano, que vinha sendo preparado para, quem sabe, jogar a final, mas, ao que tudo indica, não deve mais jogar em 2025. O Vitor Lessa trouxe a informação de que o Cano voltou a sentir dores e, por isso, só deve voltar a jogar em 2026. A gente lamenta muito pelo Germancano, ídolo, né, grande ídolo da torcida tricolor. E essa contusão do Cano, gente, acaba, assim, agravando ainda mais o erro da diretoria, que lá atrás, no meio do ano, não trouxe nenhum centroavante. Estava evidente, né, que o Everaldo não contava com a simpatia da torcida e que não estava conseguindo corresponder em campo. E você ter apenas o Germancano
né, no ataque, correndo o risco de uma lesão, porque é um jogador já com 37 anos. Aí o único jogador que o Fluminense trouxe para o setor foi o John Kennedy, que voltou de empréstimo. Um John Kennedy que o ano passado já não tinha rendido. E que no Pachuca, lá do México, vinha desde março sem marcar nenhum gol. Então, acho que a diretoria errou, e errou feio, ao não contratar nenhum centroavante no meio do ano. E a gente vai ter que ir agora para essa decisão com o Everaldo de titular e o John Kennedy como opção no banco de reservas. Espero, né, que um dos dois seja o nosso herói na Copa do Brasil para a gente poder levantar essa taça. Vou mostrar a provável escalação do Fluminense, que deve ir a campo com o Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, aí tem a dúvida, né, se ele vai com o Nonato ou com o Hércules, e o Lúcio Acosta. E no ataque, Serna, o Soteldo e o Everaldo no comando de ataque do Fluminense. Essa é a provável escalação. Rafael Claus será o árbitro do jogo de hoje, com Daniel Nobre Bins comandando o VAR. O Vasco tem um desfalque importante, é o Lucas Piton, lateral, tá machucado, só volta a jogar o ano que vem. É o garçom, principal garçom do Vasco na temporada, desfalque bem importante, não joga hoje, nem o próximo jogo, porque tá contundido, só volta a jogar no ano que vem. Gente, que o Fluminense hoje possa entender a grandeza desse jogo, que o Fluminense possa entender o tamanho da responsabilidade que é chegar a uma final de Copa do Brasil, mais uma final de Copa do Brasil. O Fluminense não chega à decisão desde 2007, exatamente quando venceu aquele título na final contra o Figueirense. Depois disso, o Fluminense chega naquela semifinal contra o Palmeiras em 2015, depois chega na semifinal contra o Corinthians em 2022. Tá na hora do Fluminense voltar a decidir a Copa do Brasil e a gente espera que seja agora, nesse duelo contra o Vasco, que o Fluminense possa levar melhor. Mas para isso tem que começar bem no jogo de ida. No mais, galera, espero vocês mais tarde, tá? Depois do jogo, às 10 horas da noite, para nossa live. E durante o dia, tem mais conteúdo aqui no canal Ligados no Flu. Um grande abraço, ótima quinta-feira. Espero todos vocês, se Deus quiser, para a gente poder comemorar a vitória nesse primeiro duelo entre Fluminense e Vasco. Grande abraço e até mais tarde.